Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né, de análise aqui de desenho. No último vídeo a gente verificou o cálculo aqui do ângulo A e do ângulo B e vamos fazer a verificação agora do ângulo C e do ângulo D. Esse foi o triângulo que a gente montou aí para calcular, vou apagar ele. E vou montar agora esse outro triângulo, né, aqui fora aqui para a gente poder calcular melhor, né? Então ele tem essa altura aqui de 30 milímetros e esse comprimento de 60, né? Então, vou pegar aqui os valores. Aqui 30 e aqui 60. Bom, o objetivo é encontrar o ângulo C e o ângulo D, né? A gente pode utilizar a mesma relação que foi vista no último vídeo, né? Ou seja, utilizando a relação tangente. Então vamos verificar aqui logo o ângulo D, né? Vamos verificar aí o ângulo D. Nesse caso, para o cálculo do ângulo D, a gente vai... ou melhor, desculpa, vamos verificar logo o ângulo C, né? Nesse caso a gente vai tomar como base o cateto oposto 30, né? E o cateto adjacente aqui 60, né? Então, nesse caso aí, vai ser 30 por 60 para a gente poder realizar esse cálculo, né? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar aqui o texto. Vamos colocar aqui ao lado. A gente vai ter aqui a relação de tangente referente a 30 por 60, né? E aí, fazendo essa verificação, obviamente aí vai dar meio, né? Então o valor aqui, deixa eu cancelar aqui, então nesse caso aqui vai dar igual a 0,5. Então é esse valor que a gente tem que verificar na tabela, né? Para poder encontrar esse ângulo aqui interno, né? Esse ângulo interno eu chamo ele de y, né? Então para a gente encontrar esse ângulo y e desse ângulo y fazer o cálculo para encontrar o ângulo C, né? Então vamos verificar aqui o meio, né? 0,5 aqui referente aos ângulos da função tangente, né? Então a gente tem que verificar um que seja equivalente a 0,5. Nessa tabela aqui dá para verificar que o máximo que ele chega aqui é 0,2, né? E depois aqui já vai para 1, né? Então aqui não interessa para a gente. E aqui nessa tabela aqui já dá para perceber que o 0,5 está por aqui, né? A gente for observar, ó, o 0,5 ele está chegando aqui no 26 para 27 graus, né? Aqui seria 26 graus e 45 minutos e aqui 27 graus, né? Que já é o da sequência. Então eu vou tomar como referência por aproximação 27 graus. Então, né, lembrando que é esse valor aqui, né? Vou aumentar aqui. Então nesse caso aqui 0,5 por aproximação. Veja que tem vários valores, né, que batem ali com 0,5, né? Então verificar aqui um mais próximo, vou utilizar esse aí, o 0,50. Esse aqui na verdade é até mais próximo, né? 0,504. Esse aqui é 0,509, né? Mas o 0,4 é 26 graus e 45 minutos, né? Então, se você fosse mais preciso, esse aí seria um valor mais próximo, né? Mas a diferença é muito pouco, né? Uma diferença de 15 minutos. Eu vou deixar esse aqui porque o software que eu utilizo ele está com aproximação de 1 grau, né? Ou seja, ele só mede a cada 1 grau, né? Então, 27 graus aqui vai ser mais preciso para ele, né? Então, nesse caso aqui, né, o valor vai ser de 27 graus, né? Tá aqui o ângulo interno vai ser de 27 graus. Vamos verificar, né? Vamos verificar. Lembrando que esse não é o ângulo que a gente está calculando da resposta do desafio, da pergunta, né? É o ângulo aqui interno desse triângulo, né? Então, vamos verificar se vai bater ali 27. Ó, bateu aí certinho, 27 graus, né? Então 27 graus aqui de valor. Beleza, então encontrando esse ângulo aí de 27, que é a referência para aqui, ou seja, 27 é esse... Vou diminuir um pouco mais aqui. 27 seria esse ângulo aqui, né? Então a gente teria aqui 27. Só que a gente quer saber esse outro, né? A gente quer saber esse outro aqui. E a gente sabe aqui que pela relação do quadrante, a gente teria um ângulo de abertura aí de 180 graus. Então é 180 menos 27 graus, para a gente saber o ângulo C, né? Para a gente saber o ângulo C.
Então, nesse caso, 180 menos 27 dá igual a 153 graus. Então, o ângulo C é 153 graus. Eu vou colocar aqui já a resposta. 153 graus. Beleza. Vamos confirmar aqui, né? Se é 153 mesmo. 153 graus. Beleza. Então, aí fechou. Né? Aí fechou aí a relação do ângulo. Né? A gente pode utilizar a mesma referência que foi feita ali nesse triângulo aqui, né? Quando a gente fez aquela relação de semelhança. Veja só, vamos verificar aqui uma lógica. Né? Nesse caso, esse ângulo aqui é de 27 graus. Né? 27 graus, beleza. Então a gente já viu que é 27 graus. O que acontece? A gente quer saber esse ângulo D aqui. Nesse caso, a gente tem esse ângulo aqui que é 27 e esse ângulo aqui é um ângulo reto. Né? Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Né? É um ângulo de 90 graus. Então fica mais tranquilo para eu saber esse ângulo aqui. Né? Porque esse aqui é 27, aqui é 90 e esse ângulo aqui eu não sei. Mas eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então, eu posso utilizar essa lógica aí para poder identificar esse outro ângulo. Né? O ângulo interno, obviamente. Né? Então, nesse caso aí, a gente teria 27 mais 90, que dá 117, e fazer 180 menos 117, que dá 63 graus. Né? Dá 63 graus. Então, nesse caso aqui, esse ângulo aqui interno é 63 graus. Vamos verificar. Então tá aqui, ó, 63 graus, perfeitamente. Beleza. Então se esse é 63, obviamente para chegar a esse complemento dos 180 é só fazer 180 menos 63, que vai dar 117 graus. Ou seja, esse ângulo aqui é de 117 graus. Vamos verificar. 117 graus. Então o ângulo D ele tem 117 graus. Então, vamos responder aqui também. O ângulo D igual a 117 graus. Beleza. Então, aí a gente tem já as 4 respostas referentes aos ângulos aqui da figura. Né? No próximo vídeo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área desse elemento aqui. Essa área em si, ela não vai ser a resposta de nada, mas esse valor ele vai ajudar na resposta final da área dessa figura, tá bom? Então no próximo vídeo a gente volta para calcular essa área. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aqui aos nossos vídeos da parte de cálculo técnico, né, da parte de interpretação do desenho, né, e vamos aqui voltar aqui para o desafio, né? No último vídeo a gente verificou o valor dos ângulos C e D. Né? Então fechou aqui essas perguntas aqui, que eram as mais tranquilas. E agora a gente vai para esse desafio da área achurada. Só que para chegar na área achurada a gente precisa resolver alguns problemas antes. Né? E o problema que a gente vai focar agora, né, é o problema aqui desse segmento circular. Né? Desse segmento circular. Porque a gente precisa saber essa área aqui, para poder depois subtrair da área total, né, com base nas áreas em vazio. Né? Então a gente precisa saber essa área aqui. E aí para saber essa área aqui, a gente precisa montar uma relação trigonométrica. Né? Vai ser o foco desse vídeo. Vamos só entender essa parte aqui da relação trigonométrica. O que acontece? Para a gente encontrar essa área, a gente precisa saber desse ângulo aqui de abertura. Né? A gente precisa saber esse ângulo aqui. E para saber esse ângulo, a gente precisa montar um triângulo retângulo aqui dele. Como é que a gente faz isso? Né? Observa o seguinte, deixa eu tirar aqui esse seletor. Beleza, como é que a gente vai fazer essa verificação? Primeiro, o raio da circunferência, né, é 25 milímetros, né? Ou seja, é a relação da distância ali do centro. Né? Essa relação aqui da distância do centro, beleza. Então, como eu já tinha falado até em outro vídeo, né? Se essa distância aqui ela fosse 25, perfeito, significaria que o elemento estava alinhado ali no centro. Então, só era a gente calcular a área, dividir por 2 e já encontrava a área do segmento circular. Mas ele não está alinhado pelo centro. Né? Ele está com deslocamento
né, de menos 10 milímetros, né, em relação a esse ponto. Então ele só está alinhado aqui 15 milímetros. Beleza. E aí nesse caso a gente precisa montar esse triângulo retângulo aqui. É isso que a gente precisa montar, né? E aí vem os detalhes, né? Quais são os valores que a gente consegue encontrar aqui? Como esse elemento ele é um segmento circular perfeito, né? Então o que acontece? Essa distância aqui, que é 25, que é o raio, obviamente, ela é o raio em qualquer parte relativa ao centro, até tocar no diâmetro, né? Então nesse caso aqui, essa distância aqui, ela tem 25 milímetros. Então esse lado do triângulo aqui, a hipotenusa, a gente já vai considerar aqui com 25 milímetros. E o outro lado que eu consigo ter altura é esse aqui, né? Porque se esse deslocamento aqui é de 15, significa que para poder chegar ao centro do raio, vou colocar aqui com amarelo, esse centro do raio aqui, né, já que ele tem uma distância de 25, se ele teve um deslocamento aqui de 15, para chegar aqui nesse centro, significa que eu vou ter 25, né, menos 15. 25 menos 15 vai dar quanto? 10. Então esse lado aqui é 10. Então, mudar aqui a cor para ficar melhor para verificar. Então, esse lado aqui é 10. Então, feito esse triângulo retângulo, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar esse ângulo aqui, né? A gente encontra esse ângulo, né? E, consequentemente, também a gente encontra esse comprimento aqui, né? Ou seja, com esse ângulo e esse comprimento, a gente consegue o comprimento total aqui desse segmento circular e o ângulo que é o principal, que é esse ângulo aqui, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente volta aí para resolver, né, o problema envolvendo aí esse triângulo retângulo. Valeu!